Bom, vamos falar um pouco de economia. Luiz Arthur Nogueira já está conosco aqui. Tudo bem, Piotr? A gente vai falar de boletim Fox. Aliás, o mercado americano está fechado hoje, claro, isso tem repercussão na Bolsa. Mas antes de falar desses assuntos, o ministro Haddad, até porque tocamos nesse tema semana passada, disse que até essa semana, até o final da semana, vai fazer uma outra medida provisória. Olha só, o anúncio foi na semana passada e agora que o ministro está fazendo, está falando, vou liberar a medida provisória para saber como é que vai ser o tal do desconto para a indústria automotiva. O governo não se conversa internamente mesmo, porque está correndo atrás agora do anúncio feito na semana passada, não é isso? Pois é, Piotr, a palavra disso é improviso. Um governo que não combinou o jogo antes de anunciar para a sociedade uma medida popular, eu até diria populista, que é tentar baratear na marra preço de carro, reduzindo imposto, e esse custo vai ser pago pela sociedade inteira, por quem anda de carro e também por quem não anda de carro. E aí, Piotr, o que me preocupa muito é a falta de coerência dentro do governo. Por um lado, o governo aprovou um novo arcabouço fiscal que endurece as regras, por outro lado, vai abrir mão de receitas para tentar ganhar popularidade. Ou seja, Piotr, falta um plano de voo para o governo. Tá, então falta um plano ambiental também, porque quando na oposição, o atual governo criticava, e fez isso agora, inclusive, né, o benefício fiscal para a gasolina, que foi concedido lá no governo passado, porque tinha um problema de alta do preço do petróleo no mercado internacional e o Brasil conseguiu controlar a inflação naquele momento, dizendo que isso é privilegiar as pessoas que têm carro. Agora o governo está usando dinheiro do contribuinte para dar subsídio para as pessoas comprarem carro. Como é que faz essa conta? Ou seja, privilegia o transporte individual e não o transporte coletivo, que do ponto de vista ambiental é muito melhor. Então o avião não tem nem decolado ainda, do jeito que está. Falta coerência, Piotr. Com um pouquinho de coerência, as coisas tendem a dar certo. A gente falava isso lá no começo do ano, parece que o governo não acreditava que ia ganhar a eleição, porque quando ganhou não sabia o que fazer. A gente está vendo uma série de coisas improvisadas. No começo teve bate-boca de ministro, falava uma coisa e tinha que voltar atrás no dia seguinte, mas enfim. Vamos dar uma olhadinha no Boletim Fox? Sim. Qual a importância do Boletim Fox, Piotr? É um termômetro sobre como o mercado enxerga as vitórias e derrotas do governo. O que me preocupa, a gente tem em cima aqui 2023, embaixo 2024. O importante é 2024. Por quê? Porque é o ano que o Banco Central está olhando para tomar a decisão sobre juros. Esse ano melhorou um pouquinho a inflação, caiu para 5,71%, melhorou um pouquinho o crescimento econômico, 1,26%. Só que esse ano é um ano já dado, não haverá grandes surpresas. Agora, o ano que vem me preocupa. Inflação persistente, acima de 4%, para uma meta de 3%, e um PIB que cresce quase nada, 1,3%. É quase um terço do que cresceu o ano passado. Quando o Banco Central olha uma inflação persistente para o ano que vem, dificulta o cenário tão aguardado pelo próprio governo Lula de queda de juros no segundo semestre. Olha, esse crescimento de PIB para esse ano é para o ano inteiro, tá? Porque essa semana sai o primeiro trimestre já, né? Isso. Divulgação de IBGE. Mas isso é para o ano inteiro. E isso só existe positivo, sabe por quê? O agronegócio que vai garantir o crescimento agora do primeiro trimestre. Exatamente. O agronegócio que o atual governo chama de, abre aspas, porque obviamente revela uma ignorância histórica, né? Uma ignorância histórica de história e, obviamente, sobre tudo o que aconteceu, chama de fascista o agronegócio que entrega resultado, porque teve aplicação de tecnologia, competência do homem do campo, e a gente está vendo tudo isso. Se você tirar o agronegócio do Brasil, bom, sem contar o dólar explode, porque quem também está garantindo a balança comercial, não é isso? Sim, com certeza. Bom, vamos dar uma olhada. Temos o mercado também? Vamos lá. Temos. Hoje, como você disse, um dia fraco, porque Estados Unidos feriado, né? O Memorial Day. Então, a Bolsa caindo 0,39%. O próprio feriado nos Estados Unidos acabou ofuscando o acordo para a expansão do teto da dívida americana. Na verdade, o mercado antecipou na sexta-feira, foi um dia muito positivo. Então, hoje é um dia de ajuste, o dólar subindo um pouco, R$ 5,01. Agora, Piotr, insisto, a Bolsa não vai decolar aqui no Brasil enquanto o mercado não tiver clareza de que haverá seriedade com as contas públicas e de que, consequentemente, o Banco Central será convencido a reduzir juros no segundo semestre, porque só a redução de juros será capaz de alavancar a economia no ano que vem.
O arcabouço foi aprovado na Câmara, agora a discussão está no Senado da República. Se houver alterações no Senado, tem que voltar para a Câmara. Essa é a aposta do governo, tentar negociar bem e não ter alteração, o que me parece, neste momento, improvável. Mas, enfim, tem muita negociação acontecendo também do governo, que tem uma base muito frágil, aliás, não tem base, tem uma negociação frágil. A base é o segundo passo, né? Mas tem uma negociação muito frágil com o Congresso, e aí, se houver alteração no Senado, volta para a Câmara. Só que agora, na sexta-feira, provavelmente deve anunciar essa medida provisória com mais benefício fiscal, essa conta não está fechando. Lufete, de novo a questão da incoerência que a gente falou há pouco. Um governo que diz que apoia o novo arcabouço fiscal vai abrir mão de receita para tentar baratear um suposto carro popular de até 120 mil reais, que de popular não tem nada, o brasileiro não compra carro à vista, o brasileiro financia. Como é que você vai financiar com juros tão elevados? Então, na minha opinião, em vez de reduzir imposto para carro, o governo deveria enxugar a máquina pública para ajudar o Banco Central a reduzir juros, com juros menores, aí sim o brasileiro voltará a comprar carro. E se dedicar à reforma tributária, que não fez até agora. Eu fiz uma comparação há pouco, nesta época, 4 anos atrás, a reforma da Previdência já estava bem mais avançada, e olha que ela começou praticamente do zero, diferentemente dos projetos que já existiam de reforma tributária, e aquele governo, o primeiro ano do governo Bolsonaro foi marcado pela nova política, você se lembra? Não tinha troca de cargo, não tinha cessão de verba, nada. E este governo está oferecendo cargo e também está oferecendo recurso. E mesmo assim não tem avançado numa pauta que mexeria na indústria como um todo, de forma sustentável, de longo prazo. Com certeza. A reforma tributária é o melhor caminho para você ajudar a indústria, não com benefícios pontuais. E, Piotr, sem uma base no Congresso, sabe quem vai deitar e rolar no debate da reforma tributária? Os governadores. Eles vão dominar esse debate e o governo federal não vai ter controle nenhum sobre o resultado final da reforma tributária. Nogueira, obrigado, viu? Obrigado, Piotr.